Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos. Conectados na fé, aqui nós estamos. Hoje, dia 5 de junho, dia de Pentecostes, domingo de Pentecostes. Quero te acolher aqui no nosso canal, que Deus te abençoe. Eu sou o Padre Adilson Vieira, postulante dos missionários dos Santos Apóstolos, aqui da cidade de Ponta Grossa, no Paraná, tá bem? Que Deus te abençoe. Deixa aí o seu joinha, também o seu comentário, para que possamos juntos crescer aqui por esse canal, tá bem? O Padre também está lá no Instagram. Se você gosta do Instagram, siga lá também, Padre Adilson Vieira, para que possamos juntos crescer na fé, tá bem? Vamos ouvir o Evangelho de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 20, versículo de 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." Depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos." Palavra da salvação. Muito bem, meus irmãos, esse evangelho que nós acabamos de escutar é o evangelho desse domingo, na qual a graça do Espírito Santo é derramada sobre toda a igreja, sobre todos nós. Jesus, que dá o Espírito Santo para os seus discípulos, para todos nós. E é bonito a gente entender também esse evangelho de hoje, porque os discípulos estavam fechados com medo dos judeus, porque o nosso Senhor tinha acabado de morrer, passado por todas as situações da morte, e Jesus então aparece para os discípulos ressuscitado e oferece para eles a paz. A primeira coisa que o ressuscitado nos faz, nos dá, é a paz que vem de Deus. Depois, no segundo momento, Jesus sopra sobre os discípulos, dizendo para eles: "Recebei o Espírito Santo." É o Espírito dado por Jesus, através da graça que é derramada sobre cada um de nós. E no terceiro momento, Jesus também diz sobre o perdão dos pecados. Os pecados que são perdoados, eles serão perdoados. Aqueles que não são perdoados, não serão perdoados, né? Então, Jesus que nos coloca diante dessas três graças. Primeiro a paz, depois o Espírito e o perdão dos pecados. Por isso é que é importante celebrarmos juntos como igreja a graça do Espírito Santo que é derramada sobre nós. Todos nós somos motivados pelo Espírito. Tudo que nós fazemos, como nós vamos ouvir na segunda leitura de hoje também, tudo que nós fazemos para dizer sim, o Jesus é o Senhor, é pela graça do Espírito. As motivações também, todos os ministérios, todos os dons é dado pelo Espírito Santo. Por isso, para que vivamos unidos como comunidade verdadeira na qual somos chamados a sermos hoje a igreja do nosso Senhor Jesus. E é bonito também perceber lá na segunda leitura que todos esses dons dados pelo Espírito Santo é para o bem comum, para o bem de toda a igreja. Que Deus então nos abençoe, meus irmãos, e que possamos, nesse domingo de Pentecostes, celebrar com muita alegria a graça do Espírito Santo derramada sobre nós, sobre toda a igreja. Que o Espírito Santo te abençoe, que o Espírito Santo te ilumine e que você possa viver sempre na graça de Deus todos os dias, motivados, iluminados, protegidos por esse Deus que tanto nos ama, esse Deus que, com o teu Espírito, derramou sobre nós, nos nossos corações. Que o Espírito Santo te ilumine e que abra mesmo o nosso coração para sermos discípulos do nosso Senhor. Um grande abraço, que Deus te abençoe, que Nossa Senhora, aquela que concebeu no seu ventre sagrado a graça de Deus, que é o próprio Cristo Jesus, ilumine você e tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Conectados na fé, aqui estamos. Tchau, fiquem com Deus.